Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Nosso bate-papo de hoje aqui é com o professor José Maria Panoeiro, ele que é professor de Direito Econômico e também procurador da República. Aliás, professor, o senhor também é professor de Direito Penal? Isso, eu sou professor de Direito Penal na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, na Escola de Direito da Ampere e no Instituto ênfase. E econômico nas mesmas? Não, econômico só no Instituto ênfase e em alguns outros cursos, esporadicamente. O Verbo Jurídico, de Porto Alegre e alguns outros. Bom, nós conversávamos antes sobre o seu aprofundamento, então, na área do direito. Aí, enquanto estudante, já estagiário também, começou a ter mais esse interesse? Não, porque eu fiz estágio no escritório modelo da própria faculdade. Então, eu acabei não tendo a oportunidade de fazer o estágio no Ministério Público. Então, eu realmente não tive esse contato. Tanto que, terminada a faculdade, eu fiz um concurso para analista do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E a minha intenção era justamente poder ter esse contato direto, começar a fazer despachos e preparar decisões para juízes de forma que eu aprendesse, né? E, curiosamente, era uma vara criminal. Mas, à época, eu perguntei se seria possível trabalhar junto ao juiz, mas me foi destinado o atendimento de balcão. E eu brinco que... sempre... Mas aí, quanto estagiário? Não, servidor. Tá, servidor. Servidor, tomei posse como servidor e aí... Mas tinha a possibilidade de servidores que trabalhavam diretamente com o juiz, preparando despachos para o juiz, preparando decisões para o juiz. No entanto, me disseram que o melhor lugar para aprender mesmo era recebendo petição dos advogados no balcão. Isso é um tanto quanto frustrante para quem faz um concurso de analista processual, no qual você acredita que vai fazer coisas que sejam um pouco mais complexas. É quase vender a geladeira de novo. Exatamente, mas eu tomei muito isso como aprendizado. Eu acho que a adversidade, ela faz você continuar lutando. Desafio. Exatamente, você começa a querer mudar aquela situação. Na medida em que você tem uma situação confortável, uma remuneração agradável, um ambiente agradável de trabalho, você acaba meio que se acomodando, você vai deixando o tempo passar e aí você perde aquela vontade de lutar e é natural que isso aconteça, porque ninguém tem capacidade de enfrentar essa realidade de concurso durante muito tempo, é um tanto quanto difícil. Então, eu acabei fazendo outro concurso para sair de lá, fui ser oficial de justiça no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e nisso que eu passei a delegado de polícia depois. Então, com isso, eu fui mantendo contato aí com o direito penal, e aí realmente eu vi que era talvez a matéria que eu goste. Inclusive, as pessoas perguntam, você começou a dar aula de direito penal e passou a dar aula de direito econômico depois? Não, pelo contrário. A minha primeira oportunidade de dar aulas foi para direito econômico. E eu, mesmo quando eu fiz o concurso do Ministério Público Federal, eu via que era muito difícil de você entender direito econômico. E eu fui começar a pegar os editais e mergulhar nos concursos para ter uma ideia do que era cobrado. Até o momento que eu consegui compreender que eu não deveria jamais tentar ensinar o aluno a partir da letra fria da lei. Eu precisava dar para ele uma noção de economia, de sistema capitalista, para então levar ele para dentro da Constituição e para dentro da lei, para possibilitar a ele uma compreensão. Talvez isso tenha tornado as coisas mais fáceis. E, não por coincidência, no Ministério Público Federal, eu lido bastante com questões de direito penal e econômico. E aí eu acabo utilizando todo esse conhecimento que eu preparei em termos de aula para os alunos de direito econômico, na hora de transpor isso para aplicar para uma série de delitos que você vê nitidamente que tem esse viés. Um exemplo, uma pessoa, eu trabalhei na vara de lavagem de dinheiro, uma pessoa tem um apartamento que vale R$100 mil, e essa pessoa é servidora pública. Curiosamente, essa pessoa vende esse apartamento por R$500 mil para um sujeito que mora na favela. Que sentido há na venda de um apartamento que vale 100 por 500 por alguém que está na favela? Se o cara está na favela e tem esse dinheiro, ele vai sair da favela. Ele não vai comprar esse apartamento por 500 e deixar ele vazio. Então, essas ideias que vêm do direito econômico de que o ser humano é movido por uma relação custo-benefício, isso não acontece. Esses negócios maravilhosos que uma série de lavadores de dinheiro fazem, na verdade não são negócios, são fraudes, são simulações para limpar o dinheiro sujo que vem do tráfico, de corrupção e de uma série de outras coisas. Então isso passa a permitir esse tipo de conhecimento.
Aliás, esses dois temas também são, na verdade, aí, dão origem a um outro trabalho que o senhor pretende concluir. Sim, eu estou fazendo mestrado, embora eu já tenha tido a oportunidade, eu faço mestrado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu pretendo desenvolver uma tese de mestrado na linha de um direito penal econômico, para a gente compreender o que é esse direito penal econômico. Daí não pensei concretamente a tese, mas seria isso. Embora eu já tenha participado com a elaboração de artigos, por exemplo, nesse livro aqui, que foi elaborado pela Escola Superior do Ministério Público da União, de inovações do direito econômico, no direito penal econômico, no qual eu trato especificamente dos crimes contra a ordem tributária. Mas são contribuições de vários autores, e o livro, salvo engano, está disponível para ser baixado na página da Escola Superior do Ministério Público da União. E a ideia é justamente trazer ao debate esses conhecimentos que a gente tem numa aplicação aí concreta do direito penal. Deixa eu até aproveitar aqui, inovações no direito penal econômico. Aí a indicação de literatura para... É uma indicação de literatura para todos aqueles que militam nessa área do direito penal econômico, que trabalham com crimes ambientais, que trabalham com crimes tributários, que trabalham com problemas relacionados a esses crimes, por exemplo, numa poluição ambiental, o diretor da sociedade, será que ele pode responder? Ou só o sujeito que abriu a comporta para liberar aquilo? São problemas práticos que a gente tem que enfrentar no dia a dia na hora de responsabilizar alguém por um determinado crime ambiental. Então, esses problemas são tratados aí por meio de vários artigos, de vários autores, procuradores, mestrandos, juízes federais, que são... Oi? E você tem... Eu tenho um artigo sobre os crimes contra a ordem tributária aí, dentro desse livro. Bom, vamos aqui para outra indicação, a ordem econômica na Constituição de 1988. Esses livros eu separei porque são talvez aqueles livros que eu indicaria para os alunos que têm interesse no aprofundamento na matéria. Então eu não sei nem se essas são as últimas edições dos livros, mas são os livros que nós trabalhamos como bibliografia básica para quem quer aprofundar o tema aí de direito econômico, aquilo que a gente trabalhou nesses 5 encontros aqui. O ministro Eros Grau, o professor Fábio nos deu, a professora Paula Forgione e o doutor João Grandino Rodas, que, salvo engano, hoje é reitor da USP. Tá, deixa eu mostrar isso aqui então. Os fundamentos do antitrust. Esse é indicado para parte de direito para concurso, o próprio advogado. Tanto o advogado quanto quem quer fazer concurso, isso aí é para um aprofundamento, para o conhecimento da matéria relativa aí a direito da concorrência. Então, o livro da professora Paula Forgione é o livro que nós indicamos normalmente para quem quer fazer uma leitura mais profunda sobre o tema, para além desse panorama que nós demos, que é bastante superficial. Bom, vamos passar uma outra indicação. Curso de Economia e Introdução ao Direito Econômico. Esse segue, então, o mesmo modelo ali de indicação? Eu diria que, na verdade, quando a gente estuda o direito econômico, eu diria que tem que ser seguido um certo roteiro. A pessoa tem que compreender as bases do sistema capitalista, que está nesse livro do professor Fábio nos deu. Tem que passar depois para uma compreensão da ordem econômica na Constituição de 88, que está no livro do ministro Eros Grau. E teríamos que concluir aí, pelo menos, com a parte de direito da concorrência, com o livro da professora Paula Forgione e o livro do doutor João Grantino Rodas. Então, João Grantino Rodas, que é justamente esse aqui. Exato. Deixa eu passar os outros livros para lá. Pronto. Direito e Economia da Concorrência. Então, esse teria o que? O segmento daqui? Exato, esse é mais profundo. Seria um livro que debate casos relacionados ao CAD, à defesa da concorrência. Seriam casos um tanto mais concretos e seria uma discussão mais profunda ainda do que o da professora Paula Forgione. Mas os livros, na verdade, se complementam. Bem, eu quero aqui agradecer ao professor que esteve aqui nesse bate-papo no Saber Direito Debate, professor José Maria Panoeiro, ele que é professor de Direito Econômico, ministrou o curso aqui na TV Justiça, Noções de Direito Econômico, também é procurador da República,
professor de Direito Penal também, né, professor? Agradeço sua presença e lembro que você pode participar do programa Saber Direito por meio do endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br e o Saber Direito Debate está disponível no canal da TV Justiça no YouTube. Anote aí o nosso endereço www.youtube.com/Saber Direito Debate. Obrigado e até o próximo programa.